Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar, ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dá-lhe tudo quanto a ele suplica. Ele prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar, ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar, ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar, ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Amém. Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus, que o nome do Senhor seja glorificado nesta noite. Glória a Deus. Sua fé Jesus contemplará. Ele conhece o meu e o teu coração. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe a hora que você está calado, mas você está em espírito. Ele sabe o desejo do teu coração. Ele sabe as tuas necessidades. Mas ele sabe o teu lamento e a tua dor. Conta para Jesus onde é a tua dor. Tem até um louvor que fala, né? Conta para Jesus aonde é a tua dor. É um corinho. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, eu cantava muito. Aí dizia assim: Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanimas com a tua luz. O que estás passando, conta para Jesus. Contamos só para Jesus, porque Ele é o dono de todas as coisas. Ele tem poder para tudo, né? Para resolver as causas impossíveis.
Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Glória a Jesus. Eu convido nesta noite a irmã Nilvana para trazer aqui uma palavra. Que Deus tocar no coração. Glória a Deus. A igreja está ficando linda, né? Glória a Jesus. Que coisa maravilhosa. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor. Quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 43, verso 18. A palavra do Senhor diz: não se lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço uma coisa nova, logo a conhecerão. Será que não a percebe? E eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. Eu quero dizer para você, meu irmão, nessa noite, que tudo aquilo, esse povo aqui era aprisionado, né? Que aqui está falando sobre a restauração do povo de Israel. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que esqueça o passado. Tudo aquilo que lhe feriu, que lhe entristeceu, mas procure viver o hoje. Aproveite as oportunidades que o Senhor nos dá, para que na nossa vida possa Deus fazer coisas novas, que na nossa vida nós possa ser renovado, porque muitas das vezes nós queremos viver de passado, relembrar coisas que nos ferem, coisas que nos machucam, mas que a partir de hoje nós possa se levantar e dizer: hoje eu quero ser diferente, hoje eu quero viver coisas melhores para a minha vida e para a sua vida, porque é isso que Deus tem para as nossas vidas, que nós não venhamos viver coisas, tá lembrando de coisas velhas, coisas que entristecem, coisas que não edificam o nosso coração, mas que nós venhamos se lembrar das coisas boas que o Senhor tem feito na nossa vida, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, amém? Agradeço essa oportunidade. É verdade. Se a gente for lembrar para o passado, a gente, pelo nosso lado humano, só vai vir coisa ruim, mas nós somos nova criatura, né? Nós devemos enterrar o passado e lembrar que Jesus nos resgatou da vida triste que vivemos. E para a honra e glória do Senhor, estamos aqui, um povo unido que vai morar no céu, um povo alegre, que está esperando no Senhor. A nossa esperança não é aqui na terra, não, é no céu. E o céu está nos esperando, de braços abertos. Basta cada um de nós zelar pela nossa salvação. Glória a Deus. Eu quero dar a oportunidade ao diácono José nesta noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Salve os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Quero deixar uma palavra que se encontra em Mateus 24, 29. 24 e o versículo é 29. Amém. A vinda do Filho do Homem. Está escrito. Jesus disse: depois daquele dia de sofrimento, o sol ficará escuro, a lua não brilhará mais, as estrelas cairão do céu, os poderes do espaço serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. A grande trombeta tocará, e ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra. E os anjos reunirão os escolhidos de Deus, de um lado do mundo até o outro. Glória a Deus. A palavra do Senhor Jesus, no fim dos tempos, no dia da volta dele, diz: no dia da vinda dele, ele vai mandar os anjos escolher, ajuntar os escolhidos de Deus, os herdeiros, os eleitos. Isso é uma promessa
do Filho do Homem é uma promessa para eu e para você. Para aqueles que perseverar até o fim, sem desistir do seu objetivo, da caminhada. Nós sabemos que a gente vai encontrar espinho no caminho, mas jamais a gente pode desistir da caminhada. A gente tem de andar com certeza que um dia nós chegaremos lá. Que um dia a gente vai ter esse encontro com o Filho do Homem. Que um dia o nosso Senhor, Jesus Cristo, Ele vai chamar pelo nome de cada um que está aqui essa noite. Amém? E eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Eu queria pedir para aqueles que fizeram volta ao Senhor, estão esperando no Senhor esse dia chegar, né? Fizeram aquele pedido no coração, que só você sabe. Fique de pé para que a gente possa estar orando. E eu creio, pelo poder do Espírito Santo, logo em breve, você que fez o seu voto vai estar recebendo a bênção. Às vezes a gente diz que está demorando. Não está demorando, não. Jesus, Ele faz no tempo dEle. Ele faz tudo perfeito. Muitas vezes a gente se desespera porque a gente é falha, a gente quer para ontem. Mas tudo no tempo do Senhor e na vontade dEle. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, eu te peço, Senhor, pela vida dos meus irmãos, ó Pai, que nesta noite, Senhor, estão aqui, Senhor, e fizeram um voto a Ti, Jesus. Ó Senhor, abençoa os Teus servos, ó Pai, que o Senhor esteja suprindo, Senhor, as necessidades do coração de cada um, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor. Pois sabemos, ó Deus, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Espírito Santo. Seja qualquer área da vida, Senhor, que o Teu servo e a Tua serva, Senhor, tem passado, Senhor, tem chorado, Senhor, tem pedido ao Senhor, que o Senhor entre com providência, Senhor, derramando, Senhor, Tua graça e o Teu amor, Jesus. Aquilo, Senhor, que é impossível para o homem, é possível para Ti, meu Pai. Mas nós cremos, ó Deus, que há poder no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai, para quebrar correntes, ó Pai, para destruir muralhas, ó Deus. Ó Espírito Santo, eu não sei qual é a área da vida, Senhor, seja na área financeira, seja na área da saúde, seja, Senhor, na área familiar, qualquer área da vida, Senhor, que o Senhor esteja libertando, Senhor, e o Teu nome seja glorificado, Senhor, na vida dos meus irmãos, ó Pai, para que um dia, Senhor, eles possam, Pai, logo em breve estar aqui, testemunhando, Senhor, do Teu verdadeiro amor, pois o Senhor é especialista em fazer milagre. Aquilo que eu não posso fazer, aquilo que os meus irmãos não podem fazer, o Senhor pode, Pai. Pois eu creio que há poder no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo nesta noite, Pai, na vida dos meus irmãos, ó Deus. Continua, Senhor, abençoando a Tua igreja, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou estar lendo aqui em 2 Coríntios 9, glória a Deus, versículo 9, capítulo 6, glória a Deus, que diz assim: e digo isto, que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não por tristeza ou por necessidade, pois Deus ama quem dá com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Que os irmãos possam, neste momento, estar dando o dízimo e as ofertas na casa do Senhor. E eu convido a irmã dos anjos para estar louvando aqui, enquanto os irmãos fazem a sua contribuição na casa do Senhor. Glória a Jesus, que o nome do Senhor seja glorificado nesta noite. Glória a Deus. Até amei os
tua graça joga minha calma e me ensina o valor da comunhão. Beber do vinho e partilhar o pão. Quebra minha vida, me refaz por inteiro. Toma minha cruz e nego a mim mesmo, pois do pecado não sou mais prisioneiro. Eu sou o vaso, tu és o oleiro. Quebra minha vida, me refaz por inteiro. Toma minha cruz e nego a mim mesmo, pois do pecado não sou mais prisioneiro. Mesmo com falhas, esse é o meu desejo. Salve da igreja com a graça e a paz do Senhor. Chamo o preletor da noite aqui à frente, para estar orando por a vida dele também. Peço à igreja que se coloque de pé. Pai amado, Pai querido, Deus maravilhoso, Senhor meu Deus, na tua presença, Pai, queremos, meu Deus, te agradecer, meu Pai, por a tua presença, meu Deus, esta noite, meu Deus, neste lugar, Senhor, por a alegria, meu Deus, em te servir, por nos permitir estarmos aqui reunidos na tua presença, Senhor. Meu Deus, estamos dízimos e ofertas, meu Deus, deixados aqui na tua casa, meu Pai, nas tuas mãos, Senhor. Abençoa a tua igreja, meu Deus, abençoa o teu povo, meu Pai. Eu repreendo, meu Deus, o devorador, meu Deus, das nossas vidas, meu Pai, que tem impedido muitas vezes, meu Deus, de estarmos fazendo a ordenância do Senhor, meu Pai. Nos dá sabedoria do alto, meu Deus, para entender os teus ensinamentos, Senhor. Meu Deus, toma nas tuas mãos, meu Deus, o preletor desta noite, meu Pai, aquele quem o Senhor escolheu para estar aqui, meu Deus, trazendo uma palavra da parte do Senhor, meu Pai, para a tua igreja, meu Deus, porque tu conhece, meu Deus, a necessidade do teu povo, tu conhece como cada um de nós chegou aqui esta noite, meu Pai. Fala ao meu coração e ao coração da tua igreja esta noite, meu Deus, porque tu vai usar o teu servo como o Senhor quiser, meu Pai. Dá autoridade ao teu servo, sabedoria e discernimento da tua palavra, Senhor. E que nós venhamos aceitar da tua parte, meu Deus, aquilo que for dito aqui, meu Pai. Seja qual for a palavra, meu Deus, que nós tenhamos um coração aquebrantado, disposto a ouvir e entender a vontade do Senhor sobre as nossas vidas, meu Pai. Se a palavra for de correção, meu Pai, que nós venhamos nos corrigir naquilo que o Senhor tem pedido, Senhor, porque o Senhor corrige todo aquele que ama, Senhor, porque nós somos filhos teus, Senhor, e todo pai quer cuidar do teu filho, meu Deus, e assim, meu Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Graça e paz, igreja. Louvado seja Deus. Mais uma oportunidade que o Senhor assim nos concede de se reunirmos na casa dele. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é uma responsabilidade grande pregar a palavra de Deus. É bom estar sentado, ouvindo. Aqui tem grandes pregadores, pregadora da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é de Deus, não é do homem. Louvado seja Deus.
E se Deus nos coloca, aleluia, para falar do seu grande amor, aleluia, quem somos nós, né, para dizer não? Nessa noite eu quero convidar a amada igreja, você possa abrir a sua Bíblia, quem trouxe Bíblia, louvado seja Deus, nas cartas de 1 Pedro, louvado seja Deus, 1 Pedro, aleluia, Jesus. E o capítulo de número 4, louvado seja Deus, aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Irmãos, para não ler o capítulo todo, quero convidar a igreja, vamos ler o verso 1 de 1 Pedro 4 e o verso de número 17. Amém? 2 versículos da palavra de Deus. Verso 1 diz assim: ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, amai vós também, vós os que, este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Louvado seja Deus. Versículo de número 17, que diz assim: porque é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Amém? Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Irmão Jesus, tem um fundo musical? Se não tiver, amém. Louvado seja Deus. Irmãos, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus zeloso, é um Deus que sabe todas as coisas. E Deus, a partir do capítulo 1, louvado seja Deus, nas cartas de 1 Pedro, nós vemos aqui, aleluia, aonde Cristo, Ele padeceu por nós, Ele pagou o preço por nós. Quando eu digo nós, eu digo a humanidade toda, louvado seja Deus. E quando o plano de Deus para salvar a humanidade já estava predestinado desde a fundação do mundo, tudo preparado, louvado seja Deus, porque o nosso Deus, Ele é eterno. Nós, irmãos, somos limitados. Nós só podemos conhecer até onde Deus assim o permite. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos dá um avanço, um conhecimento a mais, para nós saber, aleluia, aonde nós estamos acertando e aonde nós estamos errando e o que devemos fazer, aleluia, para alcançar a salvação, para alcançar a vida eterna. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade, ela é Jesus. Quando o ser humano conhece a Jesus através da palavra de Deus, ele tem um certo conhecimento, louvado seja Deus. O ser humano, quando ele não se entrega a Jesus, quando ele ainda não aceitou a Jesus como Salvador, ele está ainda com seus olhos espirituais, ainda cego, ele está vivendo ainda um tempo de ignorância, ele não conhece ainda a verdade verdadeira que é Jesus. Ele pode até ouvir falar, mas ele ainda não abriu seus olhos espirituais para enxergar, aleluia, a luz do Evangelho. Louvado seja Deus. E quando Cristo, ele se entregou naquela cruz por amor à humanidade, um amor inexplicável, um amor de tal maneira, aleluia, louvado seja Deus, amando a toda a humanidade. Não é porque a humanidade merecia, não, louvado seja Deus. Nós estamos aqui na igreja, não é porque nós merecemos, porque somos melhor do que A, do que B, do que pessoas que
estão aí fora aprontando, fazendo aquilo que não agrada a Deus. É pela misericórdia do Senhor, louvado seja Deus. Irmãos, a Bíblia fala de um homem chamado Noé, que ele pregou a palavra de Deus aproximadamente 120 anos, irmãos. E a gente vê, tem uma visão, uma alusão, uma diferença daquele tempo ao tempo de agora, ao qual nos dias de hoje, através da graça, através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, milhares e milhares de almas se renderam aos pés do Senhor, aceitou a Jesus como Salvador, louvado seja Deus. Mas porque naquele tempo Noé pregava a palavra de Deus e as pessoas não se convertiam a Deus? É porque o Espírito Santo do Senhor não tinha descido na terra para conscientizar as pessoas do erro, do engano, aleluia, louvado seja Deus. E graças a Deus, irmãos, quando Jesus ele veio, aleluia, quando ele foi crucificado, ele foi para o Pai, e o Espírito Santo do Senhor desceu, aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, as pessoas se convertem, aleluia, não é por causa de nós, não. Ah, eu vou pregar a palavra do Senhor e aquela pessoa vai se converter. Ah, se eu preguei para aquela pessoa e aquela pessoa não deu ouvido, não fez nenhuma ligança para a palavra de Deus. Irmãos, é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Não para que o homem venha se gloriar, louvado seja Deus, mas é uma missão entregada, irmãos, a nós como igreja, anunciar a palavra de Deus, testemunhar, dar bom testemunho, louvado seja Deus. Sua vida, ela é um livro aberto, louvado seja Deus. As pessoas ficam ali observando cada passo que você dá, louvado seja Deus. Se você, irmãos, acerta 99 e erra uma, elas apontam aquele erro que você errou. Louvado seja Deus, mas nós somos falhos, somos seres humanos. Mas a gente tem que pedir a Deus cada dia mais conhecimento, cada dia mais humildade, aleluia, para que as pessoas possam ver e dizer, aquele dali é um servo de Deus, aquela dali é uma serva de Deus. Eu quero ser crente que nem aquela pessoa, louvado seja Deus. Agora, quando você vê uma pessoa, aleluia, ali vivendo um evangelho de todo jeito, de toda maneira, não dá um bom testemunho, é uma pessoa que não tem aquela confiança, as pessoas não confiam, as pessoas dizem, Deus me livre de ser crente que nem aquela pessoa. Irmãos, nosso Deus, Ele é bondoso, Ele é maravilhoso, louvado seja Deus. E o julgamento do Senhor, irmãos, está ali cessado. Mas nós lemos aqui no verso de número 17, que o julgamento começa primeiro pela casa, por nós. Agora sim está falando daqueles que são convertidos ao Senhor, aqueles que um dia aceitou Jesus como Salvador. Você agora tem um conhecimento do que é certo e do que é errado, louvado seja Deus. Aí o julgamento começa por nós, mas qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho do Senhor? Infelizmente, irmão, se a pessoa não obedece o evangelho do Senhor, não tem como aquela pessoa ser salva. Porque através do evangelho, aleluia, é que nós conhecemos o que é certo, o que é errado. É o que nós conhecemos o que devemos fazer, aleluia, para agradar a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, como é bom a pessoa estar na presença de Deus. Como é bom a pessoa estar servindo a Deus, sendo fiel a Deus. A gente vê, irmãos, aleluia, as bênçãos de Deus, né, em nossas vidas. Todo aquele, irmãos, que se aproxima de Deus, de modo nenhum o Senhor vai lançar fora, louvado seja Deus. Mas muitas vezes, irmãos, o ser humano, ele se afasta do Senhor. Louvado seja Deus, irmãos. Às vezes o ser humano, ele queja em algum ponto da sua área, da sua vida, e às vezes o inimigo dando erro, você não tem mais jeito. Você começa a colocar vergonha na pessoa, para que a pessoa venha se afastar, não venha mais para o culto, não venha mais para a igreja. Quando vê os irmãos se afastam, ele para outro caminho. Irmãos, Deus, Ele não despreza nenhum ser vivente. Louvado seja Deus. Muito pelo contrário, nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, Ele está, aleluia, como o nosso advogado, para nos defender, louvado seja Deus, para nos perdoar, aleluia, glória a Deus.
Uma certa feita, um pregador disse: olha, você que está na igreja e não está obedecendo a palavra de Deus, sai logo, vai logo para o mundão, aproveitar o mundão. Mas aí, com o tempo, uma outra pessoa pregando a palavra de Deus, ela mostrou uma nova visão, que o importante é a pessoa vir para a igreja, mesmo ele estando em falha, mesmo ele estando em erro, porque a palavra do Senhor, irmãos, ela vai orientando, a palavra do Senhor, ela vai fortalecendo, louvado seja Deus. E quando nós viemos para a igreja, irmãos, nós recebemos, aleluia, uma alimentação espiritual, louvado seja Deus. E é preciso, aleluia, ter essa alimentação espiritual para que possa prosseguir nesta caminhada. Porque se nós, irmãos, não alimentar o nosso lado espiritual, infelizmente a carne vai dominar. Há uma luta espiritual em cada um ser humano, irmãos. E essa luta só se acaba quando nós fecharmos os olhos. Essa é a realidade. Ah, mas por que tem fulano que é uma bênção, tem fulano que não consegue se firmar? Irmãos, é uma luta travada na vida de cada um. Louvado seja Deus. Nós podemos observar na palavra de Deus, lá em Gálatas 5, através do versículo 16, onde fala das obras da carne. Então, uma lista ali de quem pratica aquelas coisas não herdará o reino de Deus. Depois os irmãos podem olhar em casa, né, que quem pratica aquelas coisas não herdará o reino de Deus. Mas mais na frente fala do fruto do Espírito, onde é amor, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão. E diz: quem pratica essas coisas, irmãos, estão obedecendo a palavra de Deus. Aí nós vemos a diferença, aleluia, de quem está alimentando mais o lado da carne ou o Espírito. É claro que não tem como nós alimentar o lado do Espírito 100%, não. Existe um limite, existe um escape para o ser humano, louvado seja Deus. Deus, irmãos, ele faz, né, as coisas certas. Mas o ser humano, muitas vezes, ele quer desviar algo, ele quer trilhar caminho, louvado seja Deus, e acaba, né, fazendo um pouco diferente como a ordenância de Deus. Mas aí vem o preço, aí vem a consequência. E muitas vezes a pessoa não quer aguentar a consequência, quer abandonar a caminhada, quer desistir da caminhada. Mas Deus, irmãos, Ele nunca vai nos desamparar, louvado seja Deus. Então, qual é o dever de nós cristãos? Obedecer a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, anunciar, viver uma vida santa para agradar a Deus. Não só para você obter a sua salvação, mas para que as pessoas possam observar a sua vida e dizer: ali é um servo de Deus, ali é uma serva de Deus, eu quero ser crente igual aquela pessoa, louvado seja Deus. E aí, irmãos, o nome do Senhor está sendo glorificado através da sua vida, louvado seja Deus. Então, nós vemos, aleluia, através da palavra do Senhor, cada um sabe aonde está errando, cada um sabe aonde precisa melhorar. Mas quando nós viemos para a igreja, aleluia, a palavra do Senhor, ela vai batendo naqueles pontos, e ali a pessoa vai consertando, quando a pessoa quer um compromisso com Deus. Mas quando a pessoa não quer, irmão, infelizmente, Deus, ele não vai forçar, louvado seja Deus. Deus, ele não vai forçar ninguém a obedecer, porque não é por força nem por violência, mas o Espírito Santo do Senhor vai lá no profundo, onde o homem não vê, aleluia, onde o pastor não vê, onde a igreja não vê, e vai conscientizando, louvado seja Deus. E se a pessoa, irmãos, tomar a decisão certa, se a pessoa der ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, aí sim, ela vai, aleluia, receber, aleluia, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, que é o Espírito Santo do Senhor, louvado seja Deus. Então, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Então, se nós que conhecemos a palavra de Deus, irmãos, um dia, aleluia,
cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. Nós que conhecemos a palavra de Deus, vai prestar conta ao Senhor. Porque o julgamento começa primeiro por nós, louvado seja Deus, porque nós, irmão, enquanto estamos respirando este fôlego de vida, nós recebemos de Deus a conscientização da palavra do Senhor, a conscientização do que deve fazer, aleluia, para as pessoas, aleluia, possa enxergar a luz do Evangelho. Que você seja um canal de bênção, onde você, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, na escola, louvado seja Deus, que as pessoas possam olhar, aleluia, para nós, né, e glorificar o Senhor, louvado seja Deus. Então, irmãos, se no versículo 17, porque se já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Infelizmente, irmãos, o Espírito Santo do Senhor já nos dá essa resposta. O fim daqueles que não obedecem o Evangelho do Senhor, irmãos, infelizmente, a recompensa ela vem, porque o salário do pecado é a morte, e é a morte espiritual. Pode ser aquela morte de condenação, ou pode ser aquela morte espiritual. Muitas pessoas, irmãos, levantam a sua mão para Cristo e começam a caminhada com o Senhor, e aí vem as dificuldades, vem as lutas, e ele diz: eu vou desistir, eu não quero mais seguir nessa caminhada. Infelizmente ele está, aleluia, morrendo espiritualmente. Ele pode estar vivo, aleluia, respirando, mas espiritualmente para Deus está morto, porque ele não quis trilhar esse caminho. Aqueles também, aleluia, que deram ouvido à palavra do Senhor, mas o Espírito Santo do Senhor foi lá e conscientizou que ele precisa deixar isso, deixar aquilo, para seguir essa caminhada com Cristo. Ele disse: eu não quero, eu vou esperar mais, eu ainda sou jovem, ainda sou novo, mas quando eu tiver com mais anos, mais experiência, eu posso aceitar. Nós não sabemos, irmãos, nem o dia, nem a hora que o Senhor vai voltar. Pode ser individual. Louvado seja Deus, irmãos. Uma certa feita eu ouvi de uma jovem uma decisão que a mãe dela tomou e ela não aceitou. A mãe dela casou com um senhor já de idade e ela não quis aceitar aquele relacionamento. Ela era uma jovem, aproximadamente 20 anos. E ela disse: olha, a minha mãe vai casar com aquele velho já está com o pé na cova, já está para morrer. Irmãos, a gente tem que saber o que a gente fala, porque nós não sabemos o dia nem a hora que pode acontecer com nós. Moral da história, resultado da história, uma história verdadeira, não foi o que eu ouvi falar, mas foi no decorrer da minha vida que aconteceu. Finalizando, aquele senhor ainda hoje está vivo. Aquela jovem já desceu à sepultura. Ela achava que por ela ser jovem, né, ela não ia partir cedo. Então, irmãos, nós não sabemos a que hora. Hoje nós estamos aqui, todos nós aqui se alegrando, glorificando a Deus na igreja, ouvindo a palavra do Senhor, mas amanhã o futuro pertence a Deus. A gente não sabe se amanhã a gente vai se ver de novo, quem vai partir primeiro, quem não vai. Então que a palavra nos ensina, nos orienta, que nós viemos estar preparados, que nós viemos prevalecer, permanecer, aleluia, até o fim. Louvado seja Deus, porque um dia cada um de nós vai prestar conta ao Senhor de nossas vidas. Louvado seja Deus. Então, irmãos, nós já sabemos o que devemos fazer, aleluia, mas muitas vezes nós precisamos de um puxão de orelha do pastor. Às vezes nós precisamos de Deus imprensar um pouquinho, aleluia, apertar um pouquinho, para que a gente venha, né, trilhar nessa caminhada. Essa não é a vontade de Deus. Deus, ele não quer ver, aleluia, o ser humano sofrendo, não. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, há uma diferença. Há uma diferença de quem tem, aleluia, Jesus,
há uma diferença de quem confessou, há uma diferença de quem aceitou um compromisso de servir a Ele, de abandonar as práticas errôneas. A diferença é que a pessoa tem, aleluia, um reforço, que é o Espírito Santo do Senhor, aleluia. Quando o ser humano ele se converte ao Senhor Jesus Cristo, aleluia, é feita a oração, e aquela pessoa recebe, né, aquela oração, e o Espírito Santo do Senhor começa, aleluia, a conscientizar. Há uma proteção. Quando o ser humano entrega a sua vida a Jesus Cristo, ele é uma propriedade agora exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Ele pertence a Jesus. O inimigo, aleluia, ele não tem mais domínio sobre aquela vida. Mas enquanto o ser humano, irmão, não confessar Jesus como Salvador, o inimigo ele fica brincando com ele. O inimigo ele fica conduzindo ele a fazer as coisas erradas. Mas quando a pessoa entende, ele dá ouvido ao Espírito Santo de Deus, que é a conscientização. E ele diz: eu vou entregar a minha vida a Jesus Cristo, eu vou me converter ao Senhor. E ele levanta a sua mão e ele confessa Jesus. Louvado seja Deus, irmãos. É uma nova vida em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, irmãos. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Louvado seja Deus. Então, irmãos, realmente, para quem nunca se converteu ao Senhor Jesus Cristo, irmãos, não sabe que experiência é essa, como é bom, aquela alegria que está no coração, o semblante da pessoa muda, louvado seja Deus. A pessoa que não tem, né, que não é convertida ao Senhor, irmãos, ela é uma pessoa, aleluia, que ela tem uma alegria passageira. Uma certa feita, há muito tempo, não foi aqui no N5, mas foi na região de Santa Maria, uma colega minha, ela falou para mim, disse: olha, eu acho a vida do crente muito triste. Eu disse: mas por quê? Não, porque o crente ele não vai para a festa, ele não bebe, ele não faz isso, não faz aquilo. Eu digo: olha, aí onde você se engana, porque a alegria do crente é no coração, é no seu interior, não é aquela alegria, né, facial, aonde a pessoa vai para aquela festa, ali vai beber, vai dançar, vai farrear, né, vai para aquela ungia, aprontar ali o que deve, o que não deve, e no outro dia está com uma dor de cabeça, não quer ver ninguém, aquela palavra que o pessoal chama de ressaca. Então essa não é a alegria verdadeira, mas a alegria verdadeira do crente, irmãos, está no seu interior. Louvado seja Deus. Então só sabe quem tem, aleluia, esse convertimento ao Senhor. Louvado seja Deus. Não é como a alegria do mundo, que ela é uma alegria passageira, uma alegria falsa, que precisa de, muitas vezes, de bebida, que precisa muitas vezes de droga, precisa muitas vezes de prostituição. Irmãos, quando eu era jovem, aleluia, louvado seja Deus, eu não sou muito velho, mas também não sou muito jovem. Eu ia para as festas e ali eu bebia para poder se divertir. Mas hoje, irmãos, quando a gente se converte ao Senhor Jesus Cristo, aquela vida velha não faz mais sentido. As coisas que a pessoa praticava, né, já não faz mais sentido. É tudo diferente, é tudo novo. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a pessoa passa um tempo, aleluia, na presença de Deus, irmãos, e quando a pessoa muitas vezes desiste dessa caminhada, ali no seu pensamento, na sua mente, ele já sabe que está errado. Mas quando a pessoa nunca se converteu ao Senhor Jesus Cristo, irmãos, nunca nasceu espiritualmente para Deus, ele está vivendo no tempo da ignorância, né? Ele não tem ainda essa experiência com Deus. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, quando nós passamos por aflições, nós devemos se humilhar perante Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Aqui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz assim, ó: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para a seu tempo vos exalte. Louvado seja Deus. Irmão, muitas vezes nós devemos se humilhar perante o Senhor. Porque, irmãos, aquele que se humilha
Deus, ele exalta, mas aquele que se exalta, Deus, ele humilha. Louvado seja Deus. Então, nós temos que pedir discernimento a Deus, para que a gente não venha fazer algo que venha, aleluia, ter uma consequência maior. Glória a Deus, glória a Jesus. E quando alguém vier lhe pedir um conselho, que você, dê um conselho sábio para aquela pessoa. Louvado seja Deus. E se você precisa de um conselho, aleluia, escolha um servo ou uma serva de Deus para pedir um conselho. Porque as pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus, as pessoas que não são convertidas ao Senhor, elas vão dar um conselho baseado no seu pensamento carnal. Louvado seja Deus. Mas a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, que tem uma experiência com a palavra de Deus, ela vai dar um conselho para o bem, um conselho sábio, porque é um conselho direcionado de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Para isso, irmãos, nós temos o pastor, que é, aleluia, nosso pai espiritual da fé. É quem conduz a igreja, é um homem que foi separado por Deus para direcionar, aleluia, para estar acompanhando, para estar nos corrigindo muitas vezes. Se nós estiver errado, é claro que ele tem que corrigir. Se precisar disciplinar. Ele tem, aleluia, que conduzir o povo ao caminho santo, o caminho verdadeiro. Louvado seja Deus. Esse é o papel do pastor. Mas também tem, aleluia, os irmãos que são capacitados, que são separados, muitas vezes também, se precisar, procura um dos irmãos, algum conselho, alguma decisão, mas não toma uma decisão precipitada, para que você venha pagar um preço, para que as consequências venham. Louvado seja Deus. Irmãos, no decorrer da nossa vida, acontece muitas coisas. E a pessoa, irmãos, que ela é, aleluia, ela tem um alicerce na palavra de Deus, ela vai fazer aquilo que é certo. Ela nunca vai fazer aquilo que é errado. Se ela fizer, ela vai estar desobedecendo a Deus e também vai ter a consequência. Louvado seja Deus. Mas aquele que vai pela palavra de Deus, ele adquire conhecimento, ele adquire sabedoria, ele adquire as bênçãos do Senhor. Isso se nós, irmãos, for obediente à palavra de Deus. Isso abrange em toda nossa área, em todo o nosso redor, seja no lado financeiro, seja no lado espiritual, ou seja na convivência, mundial, vou dizer assim, mundial, ao nosso redor. Louvado seja Deus. O homem que tem, aleluia, sabedoria, que ele pede do Senhor, o apóstolo Tiago diz: quer sabedoria? Peça a Deus, peça sem duvidar, que ele assim a dá. Louvado seja Deus. Então, irmãos, quando a pessoa ela passa a examinar as escrituras, louvado seja Deus, ela adquire conhecimento, tanto para ela, como para passar para outras pessoas. Louvado seja Deus. Eu tenho certeza, se você procurar os irmãos aqui da igreja, independentemente do que você estiver passando, glória a Deus, glória a Jesus, sempre vai ter aquele que você simpatiza mais, sempre vai ter aquele que você, esse daqui eu posso chegar, eu posso conversar, esse daqui eu posso me abrir, mas não procure uma pessoa lá de fora do mundão, não. Ela só vai dar conselho, irmãos, para o errado. Isso aí eu digo por experiência própria. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, irmãos, para nós finalizarmos aqui, aleluia, Jesus. No capítulo 5, versículo 8, para nós finalizarmos aqui, diz assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando, como leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, não pense, que o inimigo ele está
alegre com você na igreja, não. Ele fica procurando uma brecha, ele fica procurando uma oportunidade, ele não dorme, ele fica, né, em derredor, buscando a quem possa tragar. E quando, irmãos, o crente, quando o evangélico, ele dá um passo errado, o inimigo ele chega ali, ele diz, é aqui que eu vou matar ele, é aqui que eu vou derrotar com ele. Mas quando a pessoa, irmãos, ela tem aquela visão espiritual, diz, não, eu vou me humilhar perante Deus, eu vou confessar perante Deus, eu vou para a igreja, eu vou orar, porque Deus vai me dar a vitória, irmãos, louvado seja Deus. Aí o inimigo ele cai por terra, louvado seja Deus. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele já nos deu autoridade para nós orarmos no nome dele, seja o que for a situação, para repreender o mal, seja uma enfermidade, seja uma tentação, seja o que for, ele já deu autoridade, aleluia. Quando você confessou Jesus como Salvador, você já tem autoridade para orar, repreendendo todo o mal, no nome santo do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Mas muitas vezes a pessoa diz, não, eu tenho que levar para o pastor, eu tenho que chamar o irmão, eu tenho que chamar a irmã. Não, irmão, você já tem autoridade, irmãos. Dobre o joelho e ora. Agora ore com fé, com convicção. Porque a oração feita com fé, aleluia, ela é válida no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Agora se a pessoa orar, não, será que eu vou receber? Eu vou orar aqui, mas eu vou tomar um remédio. Aí você não teve aquela convicção. Tem aquela fé, aquela certeza, irmãos, que, aleluia, a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente tem a certeza que vai acontecer. Louvado seja Deus. Nós vimos que Jesus, ele operou muitos milagres, mas aqueles que chegaram até a ele, que tinha aquela fé, Jesus, ele admirava aquela fé daquelas pessoas. E ele chegou a fazer, em Israel, não teve tanta fé como em outras pessoas que não eram de Israel, irmãos, vinha tentar Jesus com aquela fé e recebia a sua bênção, porque tinha fé. Aleluia, louvado seja Deus. Não adianta só a pessoa abrir, eu tenho fé. Não, a fé é do coração. A fé é a certeza. Não precisa nós estar falando, eu tenho fé, eu tenho fé. Não. Você vai colocar a sua fé em ação, louvado seja Deus, vai confiar em Deus através da sua fé, tendo a certeza que você vai receber, tendo a certeza que as coisas vão acontecer, louvado seja Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, irmãos, que nós viemos a cada dia, irmãos, alimentar, né, a nossa fé através da palavra de Deus, através da oração, através, né, de nós se reunimos na igreja. Aleluia, louvado seja Deus. E como é bom, né, quando nós se reunimos juntamente com a igreja, se alegrar, louvar, exaltar o Senhor. Isso é bom, isso é maravilhoso. Muitas vezes a pessoa está em casa, um dia cansativo, trabalhou na rotina do dia a dia. E muitas vezes a carne bate aquela vontade, eu estou com vontade de ficar em casa, só descansando. Eu não vou para a igreja hoje não. Irmãos, às vezes você, de repente, não vou. É um dos cultos melhor quando você vem. Você sai, né, fortalecido, você sai alegre, fortalecido da palavra de Deus. Deus fala com você. E se você não tivesse vindo, tinha perdido. Louvado seja Deus. Então, irmãos, que Deus continue abençoando os irmãos. Quero agradecer essa rica oportunidade, né? Amém? Quero... Glória a Jesus, que palavra abençoada, né? Que a gente possa meditar nesta palavra, nesta noite. Eu vou convidar o irmão Diácono Daniel para estar orando e encerrando. Sabe aquele culto que a gente escuta aquela palavra, ainda fica com vontade de ouvir mais e chega em casa com aquele pensamento, que palavra abençoada. Hoje eu vou chegar em casa e vou ficar meditando nessa palavra. Deus abençoe. Graça e paz, povo de Deus. Palavra boa, né? Que nós possamos estar firme na presença do Senhor. Que nós possamos estar sóbrio e vigilante.
para fazer a obra dele. Igreja, eu convido a amada igreja a se colocar de pé para assim estarmos encerrando. Senhor Deus, Pai maravilhoso, somos gratos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, ó Pai. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem nos fortalecido, ó Pai, e nos dado a Tua graça, ó Pai. Que o Senhor venha nos abençoar, Senhor, tremendamente, ó Pai. Que o Senhor venha nos guardar e nos firmar, Senhor, no Teu caminho, ó Pai. Que nós venhamos sair daqui, Senhor, renovado, cheio da Tua presença, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor nos dê um final de semana abençoado na Tua presença, ó Pai. Que o Senhor nos leve, Senhor, em paz, em segurança para nossas casas, ó Pai. Ainda, Senhor, na Tua presença, quero Te apresentar os nossos vizinhos, Senhor. O da frente, o da esquerda, e o da direita e o da retaguarda, ó Pai. Que o Senhor venha derramando bênção sobre eles, ó Pai. E trazendo ao desejo, Senhor, ao coração deles, ó Pai, para Te servir, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu Te peço e Te agradeço. Amém.